A história começa na turma 2A, em um dia de abril, onde os alunos conversavam animadamente entre si. O narrador explicou que a cortina estava prestes a se abrir para uma corrida de heroínas que giraria em torno de um único rapaz. A cena então mudou para 3 garotos chamando Izumi, convidando-o para ir ao karaokê depois da escola. Izumi, com uma expressão tensa, se perguntou o que havia com aquele convite repentino. Os 3 começaram a gritar animadamente, dizendo que as garotas da Sirin High também iriam e que aquele era o tipo de evento em que a aparência e o status familiar realmente brilhavam. Izumi pensou consigo mesmo que aquilo era claramente um Gokon, encontro em grupo, e comentou em voz alta que os 3 eram uns idiotas. Os garotos ficaram confusos, e Izumi explicou que eles estavam apenas apertando a própria corda do pescoço. Depois passou a mão nos cabelos e pensou que, se fosse ao encontro, acabaria monopolizando todas as garotas para si, suspirando em seguida sobre o quão patéticos os 3 eram. Os rapazes ficaram em silêncio, e Izumi também. Envergonhado, ele reclamou que, se não retrucassem nada, ia parecer que ele tinha acabado com eles. Um deles respondeu que era exatamente isso que tinha acontecido, e os 3 começaram a resmungar. O primeiro pensou que ele não devia ter dito aquilo se iria ficar envergonhado depois. O segundo perguntou o que deviam fazer, sugerindo que talvez nem precisassem de Izumi. E o terceiro completou dizendo que podiam chamar alguém melhor de conversa. Izumi se irritou, dizendo que o haviam convidado e agora estavam o tratando daquela forma. O narrador então comentou que um homem tão envergonhado era simplesmente patético. Izumi pensou consigo mesmo que Satoru e os amigos estavam passando dos limites. Mas, antes que terminasse o pensamento, ele percebeu algo e perguntou o que estava acontecendo. Nesse momento, Amane Masaki apareceu, cumprimentando-o com um alegre bom dia. Izumi a reconheceu e notou que fazia um bom tempo desde a última vez que se viam. Logo outra garota correu até Amane e a abraçou, exclamando quanto sentirá saudades. Ela perguntou sobre o trabalho de modelo de Amane e comentou que parecia que ela tinha feito uma longa pausa. Amane explicou que seu pai havia pedido para que ela ampliasse seus horizontes, então ela o acompanhará até Los Angeles. A garota, surpresa, começou a conversar animadamente, dizendo que viajar para o exterior era incrível e lembrando que o pai de Amane era designer. Amane respondeu que não era nada demais e mencionou que tinha trazido lembrancinhas para todos. A sala inteira explodiu em gritos de empolgação, e um dos alunos perguntou se ela não teria problemas, já que havia uma prova logo na primeira aula. Amane, com um sorriso confiante, disse que não se preocupassem, pois já havia estudado tudo. Outro aluno reagiu surpreso, dizendo que aquilo era uma loucura, mas exatamente o que se esperava da melhor aluna da classe. Amane respondeu que não havia outra opção e declarou que ajudaria qualquer um que estivesse perdido. O narrador explicou que Amane Masaki era uma modelo profissional, líder de moda entre as adolescentes, uma excelente aluna e extremamente sociável. Essa era sua reputação na turma. A cena então mudou, mostrando uma garota espiando pela porta da sala e chamando Amane para ir embora. Dentro da sala, Amane e Izumi estavam estudando. A garota comentou que eles estavam tendo outra sessão de estudos. Amane se desculpou, enquanto a garota se virou para Izumi e disse que era um esforço inútil, já que, mesmo com as aulas da Amane, ele mal conseguia se virar. Izumi mandou ela calar a boca e afirmou que ela veria quando ele conseguisse aquela recomendação. Amane se desculpou novamente e recusou o convite da amiga, dizendo que talvez na próxima vez. Ao sair, a garota comentou que Izumi também estava se esforçando bastante e que, de certa forma, achava isso fofo. Quando foi embora, elogiou Amane, chamando-a de deusa, e avisou Izumi para não lhe causar muitos problemas. Amane então bateu a cabeça na mesa e, em desespero, pediu desculpas por fazer Izumi sentir pena dela. Ela implorou para que ele lhe ensinasse a estudar. Izumi suspirou e perguntou até quando ela continuaria fingindo ser uma aluna modelo. Amane respondeu que já era tarde demais para parar. Izumi se perguntou por que todo mundo continuava sendo enganado por ela. Então, um flashback mostrou Izumi entregando anotações para Amane quando ela havia faltado às aulas. Ele lembrou que Amane estava sempre tão ocupada com o trabalho que mal tinha tempo para estudar e que, no verão anterior, quase havia repetido o ano. Desde então,
Izumi vinha organizando sessões de estudo, tentando fazer com que ela aprendesse os pontos principais o mais rápido possível. Outra lembrança mostrava Amane exibida, dizendo que não tinha jeito e que ensinaria qualquer um que estivesse perdido. Izumi pensou que tudo havia começado quando as notas dela subiram, o que a fez ficar convencida e começar a se oferecer para ajudar os outros. Agora, ela simplesmente não conseguia voltar atrás. Izumi apontou que ela havia feito a mesma coisa de novo naquele dia. Amane admitiu que simplesmente não conseguia dizer não quando as pessoas pediam sua ajuda. De volta ao presente, Izumi estava recitando uma fórmula para Amane enquanto pensava que, mesmo que ela só estivesse fingindo ser uma aluna exemplar, o fato de se esforçar tanto para ensinar os outros já era impressionante. Ele reconheceu que Amane devia ser inteligente desde o começo, e, além disso, trabalhava duro, arranjando tempo para estudar entre os compromissos de modelo. O sinal tocou e Izumi disse que encerrariam por ali, já que ele tinha trabalho depois. Amane olhou para ele e perguntou se ele também não estava fingindo ser burro e sem como recuar agora. Izumi explicou que, se quisesse, poderia tirar ótimas notas, mas que a vida era mais fácil quando ninguém esperava muito dele. Acrescentou ainda que só de ver Amane se esforçando tanto já era o bastante para ele. Amane ficou corada, segurou a camisa dele e, quase chorando, pediu que ele não contasse a ninguém que era ela quem estava sendo ensinada. Disse a Izumi que ele era o único a quem mostrava seu lado fraco. Izumi a tranquilizou, dizendo que sabia disso, e Amane respondeu que era tudo o que queria dizer. Izumi então saiu da sala. Sozinha, Amane suspirou e murmurou "Meu Deus", antes de dizer que ele com certeza gostava dela. Sentada na cadeira com as anotações na mão, ela balançava os pés, pensando que ele não iria tão longe apenas por uma amiga. Perguntou-se se aquilo não significava amor mútuo e considerou que, se um deles confessasse, poderiam ficar juntos. No entanto, preocupou-se com o fato de nunca ter namorado antes, e temeu que, se começassem a namorar, as coisas ficassem estranhas. Frustrada, Amane bateu a mão na mesa e declarou que não havia motivo para se apressar. Pensou consigo mesma que era a única que realmente via o encanto de Izumi. Ainda assim, mesmo sem concorrência aparente, a situação era simplesmente frustrante demais. A cena então mudou para o pátio da escola, onde os alunos estavam reunidos. Um orador fazia um discurso que a maioria considerava apenas mais um monte de palavras vazias. No entanto, a atmosfera mudou de repente quando o orador anunciou o próximo segmento. Uma palavra da presidente do conselho estudantil. Era Akua Shurajiku. Akua deu um passo à frente e pediu que todos se acalmassem. Apresentou-se como presidente do conselho estudantil e lembrou a todos que o festival esportivo seria realizado no mês seguinte. Explicou que, especialmente para os alunos do primeiro ano, agora que já haviam se acostumado à vida escolar, alguns poderiam estar começando a baixar a guarda. Enquanto Akua falava, os alunos começaram a cochichar entre si. Um deles comentou como Shurajiku-senpai estava deslumbrante mais uma vez naquele dia. Outro comentou que até Yoshino-senpai, do clube de basquete, já havia sido rejeitado por ela. O senpai do clube de basquete também havia sido rejeitado por ela. Outro estudante comentou que isso era de se esperar da princesa de gelo. Um colega apontou para Izumi, dizendo que Akua era herdeira da famosa confeitaria Shurajiku e que, com sua beleza e notas entre as melhores do país, ela era simplesmente imbatível. Izumi pensou consigo mesmo que ela era como uma flor em um penhasco alto, completamente fora de seu alcance. Akua continuou seu discurso, alertando que a falta de cuidado poderia levar a ferimentos e incentivando todos a trabalharem juntos para tornar o festival esportivo inesquecível. Com isso, encerrou sua fala e deixou o palco. Ao descer, lançou um olhar para Izumi e sorriu, enquanto ele permaneceu em silêncio. A cena então mudou para Izumi entrando em casa, anunciando sua chegada enquanto tirava os sapatos. Shurajiku recebeu, dando-lhe as boas-vindas e perguntando se ele queria jantar. Izumi pensou consigo mesmo, princesa de gelo, hein? Ele refletiu que Shurajiku-senpai morava ao lado, no mesmo complexo de apartamentos, e frequentemente aparecia para cozinhar o jantar para ele. Ambos vinham de famílias que administravam grandes empresas, e seus pais, por motivos políticos, haviam decidido que os dois seriam noivos.
No entanto, Izumi já não era mais o herdeiro, e a noiva escolhida por conveniência havia se tornado apenas sua ex-noiva. Shurajiku já estava ao lado da mesa, com o jantar preparado, e Izumi pensou que, ao menos, era assim que deveria ser. Ela o chamou e estendeu os braços para lhe dar um abraço de boas-vindas. Izumi respondeu de maneira educada, e ela fez um biquinho antes de sorrir calorosamente, afagando-o e dizendo: Pronto, pronto, bom trabalho. Izumi ficou frustrado, pensando que, para esconder o fato de terem sido noivos, eles evitavam interagir o máximo possível na escola. Afinal, ele já era um estudante do ensino médio. Mesmo assim, o rosto que ela mostrava quando estavam sozinhos não havia mudado desde o colégio. Shurajiku lhe disse que ele sempre seria como um irmãozinho para ela. Ainda assim, ele achava sua presença avassaladora. Tentando recuperar a compostura, ele se endireitou e a empurrou suavemente. Shurajiku então sugeriu que comessem antes que a comida esfriasse, e Izumi pensou que ela realmente não tinha noção de distância pessoal quando estavam em particular. Depois de lavar a louça, ele se desculpou por sempre dar trabalho a ela. Shurajiku respondeu que não tinha problema, já que cozinhava para si mesma de qualquer forma, e comentou que irmãs mais velhas naturalmente gostavam de mimar seus irmãos mais novos, o que deixou Izumi surpreso. Então, meio brincando, ela perguntou se não havia algo que ele quisesse dizer sobre a comida dela. Surpreso, ele respondeu que estava realmente deliciosa e se desculpou por não ter dito algo tão simples antes. Shurajiku fez um biquinho e perguntou o quão deliciosa estava. Izumi respondeu que era a melhor do mundo. Isso a deixou chocada e completamente sem graça. Em seguida, Shurajiku saiu correndo da casa, batendo a porta e gritando que, a partir de amanhã, prepararia o jantar para ele todos os dias. Izumi murmurou que era um exagero e que se sentiria mal olhando para o ensopado de carne que ela havia feito. Pensou que ela estava realmente empolgada demais. Do lado de fora, Shurajiku sorriu alegremente, pensando que havia garantido mais uma grande vitória naquele dia, usando o status de ex-noiva para dominar completamente a vida dele, em uma estratégia de vida e esposa. Ela refletiu que havia enfrentado a oposição dos pais, mexido os pauzinhos para conseguir o quarto ao lado do de Izumi. Agora, com as chaves reservas, nenhuma outra garota teria como se meter na vida dele. Shurajiku então lembrou do tempo do colégio, pensando que Izumi havia sido o único que a via não como a filha de um grande conglomerado, mas simplesmente como uma garota. Ela refletiu que talvez tivessem compreendido algo um sobre o outro naquela época. Naquela época, as coisas entre eles pareciam mais simples. Mas, desde que ele perdeu aquela posição, tudo entre os dois havia se tornado doloroso. Ainda assim, ela acreditava ser a única que realmente o compreendia. Determinada, prometeu a si mesma que esperaria por Izumi e que, um dia, quando herdasse a vontade de seu pai, definitivamente estaria ao lado dele até o fim. A cena então mudou para Izumi sentado, refletindo sobre como, na hora do almoço, os alunos se dividiam entre o grupo do bentô e o grupo que comprava comida na loja. Ele pensou que ninguém jamais imaginaria que aquele almoço tinha sido feito à mão por Shurajiku-senpai. Em seus pensamentos, ele ouviu a voz dela dizendo: Aqui está, Izumi-kun. A porção de hoje. Ele continuou pensando que, embora se sentisse mal por depender dela todos os dias, era, sinceramente, uma grande ajuda para alguém que vivia sozinho. Finalmente decidiu comer. De repente, ouviu alguém gritar para não se aproximarem de Nori. Era Satoru. Izumi se perguntou o que ele estava fazendo. A cena mudou para Satoru, de joelhos, chamando por Izumi. Haruka Azuga explicou que um homem de aparência duvidosa havia tentado se aproximar de Nori. Izumi então viu Inori e deu um chute em Satoru para dentro da sala de aula, dizendo que provavelmente a culpa era dele. Perguntou por que os dois estavam na sala dos segundos anos, pensando que, apesar de serem do primeiro ano, já eram famosos na escola. Inori, com sua aura adorável, era super popular entre os garotos, o anjinho, enquanto Haru, a cachorra louca que mordia para proteger Inori, era o pequeno demônio. Por obra do destino, ambas também eram suas calouras no clube. Inori perguntou ao senpai se haveria reunião do clube naquele dia. Izumi respondeu que ela poderia simplesmente ter mandado uma mensagem.
Inori acrescentou que ambas estavam livres naquele dia, e ele concordou que então seria um dia de clube. As duas assentiram. Inori perguntou se ele tinha lido o livro que ela havia recomendado. Izumi se desculpou, explicando que o havia comprado, mas ainda não tivera tempo de ler. De repente, Haru se colocou na frente dele. Surpreso, Izumi exclamou o nome dela. Haru disse para ele não ficar todo meloso com Inori, afirmando que até conversas triviais estavam proibidas. As duas então saíram, e Haru, virando-se, chamou Izumi de parasita miserável. Outra aluna espiou Izumi e perguntou se eles estavam brigando. Izumi explicou que só queria dizer a ela que havia comprado o livro, e a garota comentou que a situação estava complicada. Finalmente, o sino tocou, e todos apareceram na sala de preparação da biblioteca, sentados e lendo livros. Izumi pensou consigo mesmo que o clube de literatura, ou, mais precisamente, a Sociedade de Apreciação Literária, nada mais era do que um pequeno círculo de 3 pessoas lendo e conversando. Ele lembrou que, originalmente, era o único membro restante e planejava dissolver o clube assim que todos os veteranos se formassem. Recordou-se de ter dito a si mesmo que, após a formatura, cuidaria do clube sozinho. Por acaso, 2 novas calouras haviam se juntado, então o clube teve de continuar. Ele também se lembrou de outro colega lhe dizendo que, se quisesse, poderia continuar com o clube. De volta ao presente, Izumi observou que Inori, como sempre, estava concentrada no livro, enquanto a garota ao lado jogava videogame. A gamer perguntou a Izumi o que havia de errado, e ele a repreendeu, reclamando de estar sendo olhado com olhos tarados, pensando que ela nem fingia ler, apenas jogava sem parar. Ele raciocinou que a verdadeira razão de ela ter entrado no clube era proteger Inori. A gamer declarou que a culpada era a irmãzinha, o que deixou Inori frustrada e chamou a atenção de Izumi. Ele não acreditou e, em silêncio, implorou para que fosse mentira. Fechando o livro, protestou dizendo que Inori não era a culpada e acusou a gamer de mentir. Ela insistiu que odiava spoilers com paixão, e ele retrucou que até spoilers falsos ainda eram spoilers, e que ela não devia deixá-lo paranoico à toa. Izumi reclamou que a gamer estava sendo castigada por negligenciar sua colega de clube e passar o tempo de leitura jogando, perguntando-se se ela sequer sabia qual era o propósito do clube. Irritado com o hábito dela de provocá-lo por diversão, Izumi se levantou, puxou uma cadeira e a arrastou para mais perto dela. Enquanto ficava visivelmente nervoso, ele a confrontou, acusando-a de sempre tratá-lo como inimigo e de proibi-lo de se aproximar de Inori. Sugeriu que Haru talvez fizesse isso de propósito para chamar sua atenção. Inori observava a troca em silêncio. Izumi então tocou o queixo de Haru, provocando-a, dizendo que ela simplesmente não conseguia ser honesta. Haru ficou muito corada e sem jeito. Então, ele recuou, sentou-se mais afastado e avisou que, se ela continuasse agindo assim, alguém poderia se aproveitar dela um dia. Irritada, Haru atirou um livro em Izumi, gritando com ele. Impassível, Izumi disse que, se a pancada a fizesse cair em si, ela deveria mudar de atitude, mas o impacto o derrubou. Haru gritou chamando-o de pervertido e mandou-o morrer. Inori seguiu Haru enquanto Izumi se levantava, pensando que esperava uma resposta mais do tipo "Por que você está se achando, seu esquisito?", mas percebeu que tinha ido longe demais dessa vez. Ele pegou o livro que Haru havia jogado e notou que era o mesmo que estava lendo. Haru parecia abatida. Outra colega comentou que a culpa tinha sido toda de Haru, explicando que ela havia lido adiantado só para estar na mesma página que ele, mas que isso tinha saído completamente ao contrário. A estudante zombou, dizendo que Haru claramente queria que ele se preocupasse com ela daquele jeito. Haru protestou, mas então refletiu que aquilo deveria ter sido um reencontro predestinado. Um flashback surgiu em sua mente, lembrando-se do delinquente da escola anterior e de como havia se deixado levar só porque ele parecia um pouco bonito. Percebendo a tensão, Izumi interrompeu, perguntando até onde eles tinham ido e comentando que os pequenos gatinhos já estavam assustados. Ele levou umas leves pancadas de outros 2 garotos depois de dizer isso.
De volta ao presente, Haru lamentava que, embora chamasse aquilo de destino, Senpai não lembrava de nada e tratava Inori de maneira toda carinhosa, enquanto a tratava completamente diferente como sempre, o que era frustrante. A cena então mudou para Izumi entrando na escola, onde uma garota estava parada à sua frente. Alguém sussurrou para Amane que ele estava bem ali, e Amane respondeu nervosamente, insistindo que não era nada daquilo. Outra voz vinda do alto da escada comentou que Izumi sempre passava por ali naquele horário e que talvez hoje finalmente eles tivessem coragem de cumprimentá-lo. Haru, que estava próxima, disse que não se importava com Senpai nem com nada do tipo, enquanto sua amiga sugeriu que talvez fosse apenas para cumprimentá-lo sozinha. 3 garotas cumprimentaram Izumi. A primeira disse: "Bom dia, Izumi-shi." A segunda disse: "Bom dia, Suzumi-kun." E Haru acrescentou: "Senpai, bom dia." Izumi olhou para elas, mas de repente uma garota se levantou e confessou: "Eu te amo. Por favor, saia comigo." As outras garotas ficaram boquiabertas e olharam para os dois. O narrador comentou que havia apenas uma maneira certa de vencer a corrida da heroína, ser capaz de dizer "eu te amo" corretamente. A garota, Nano Nazi, segurou a mão de Izumi, e o narrador continuou. E assim, o capítulo de Izumi e Suzumi havia chegado ao seu fim. As 3 garotas reagiram incrédulas, cada uma dizendo o nome de Izumi e pensando consigo mesma que não o entregariam a ninguém. O narrador explicou que o resultado da corrida da heroína ainda era desconhecido, e que a batalha entre as heroínas perdedoras e aquela que conseguia dizer corretamente "eu te amo" estava apenas começando. Entregar a ninguém enquanto a narração anuncia o início da batalha, cujo resultado ainda é desconhecido. Um resumo do capítulo anterior começa, apresentando o estudante do ensino médio. O resumo mostra como ele ensinou a idol da escola a estudar, fez com que a bela presidente do conselho estudantil cozinhasse para ele e foi provocado por sua colega mais nova. Então, um dia, ele recebeu uma confissão direta e inesperada de uma garota misteriosa. Cerca de uma semana antes, uma estudante caminhava sozinha pelos corredores da escola carregando uma caixa pesada, lamentando não ter pedido para que fosse entregue diretamente em sua casa. A garota se sentia perdida em sua nova escola, sem ninguém em quem pudesse confiar, até que uma voz perguntou o que havia de errado. Encostado casualmente nos armários, o garoto a observava, notando que ela parecia estar passando por dificuldades. Ele então se aproximou dela com um gesto charmoso, chamando-a de gatinha adorável. A garota fica sem palavras, o rosto paralisado em total choque. Ela pensa que deve ser assim que as pessoas da cidade agem, e agora entende por que dizem que a cidade é assustadora. Enquanto o garoto continua fazendo poses exageradas, tropeça nas palavras e se desculpa, explicando que apenas achou que ela parecia estar com problemas. Olhando para a mão estendida dele, a garota conclui que ele é meio esquisito, mas não parece perigoso. Ele pega a bolsa pesada dela, dizendo que uma garota não deveria carregar algo assim, e pergunta o que estava acontecendo. Ela explica que veio buscar seus livros e finalizar os papéis da transferência, mas o pai teve um problema inesperado no trabalho. Ao telefone, o garoto descobre que ela é uma aluna transferida, designada para a turma 2B, logo ao lado da dele. Ele fala com o Sr. San, explicando a situação da aluna transferida e o fato de o pai dela não poder comparecer, garantindo que cuidará de tudo. O garoto desliga e informa a confusa garota que as coisas dela serão enviadas para casa. Depois, diz que levará a bolsa até a sala dos professores por ela, mencionando o sensei do setor de orientação profissional. A garota fica impressionada, pensando que ele resolveu todos os seus problemas num instante, enquanto o garoto aponta o caminho até o portão da escola. Seus olhos brilham quando ela nota um pingente familiar pendurado no celular dele. Surpresa, ela exclama ao ver o chaveiro, revelando que possui um idêntico preso ao seu próprio telefone. Ele comenta que não imaginava que mais alguém ainda tivesse um daqueles, já que o personagem era popular anos atrás. Ela explica que alguém comprou para ela porque gostava, mesmo que suas amigas não o reconhecessem. Com um olhar suave, diz que sempre gostou e o manteve desde então, ao que ele responde que entende. Levemente corado, o garoto agradece, dizendo que está realmente feliz. A garota não entende por que ele agradeceu,
mas o sorriso radiante dele sob o pôr do sol faz seu coração disparar. Enquanto os dois pingentes iguais são mostrados, ela se pergunta se é assim que se sente quando alguém se apaixona. O capítulo 2, intitulado Contra a Idol da Escola, começa na sala 2A. Após a aula, no dia em que ela se confessou para ele, o garoto está sentado à sua mesa, em desespero, se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. Ele lamenta que todos tenham visto e espalhado rumores, resultando em provocações constantes de seus colegas durante todo o dia. Suspirando, o garoto reclama para ela que todos estão exagerando só porque alguém se confessou para ele. Com uma expressão irritada, ela comenta que, como era de se esperar de um cara popular, ele sabe lidar com isso, mas se pergunta por que parece tão mal-humorado. Ela o confronta, dizendo que ele definitivamente não parece alguém que não se importa com a situação. A garota então suspira e sugere que talvez ele não esteja tão irritado assim. Ele se defende, explicando que só conheceu a garota quando ela veio buscar os papéis da transferência e que sua confissão repentina o pegou completamente de surpresa. Com um olhar provocador, ela pergunta se ele não flertou com a garota logo de cara, dizendo algo como "que gatinha fofa, hein?". Flertou com ela logo de cara, dizendo algo como "que gatinha fofa, hein?". Quando eles se conheceram pela primeira vez, completamente surpreso e suando nervoso, o garoto fica sem palavras diante da acusação dela. Uma colega de classe fica chocada, perguntando se é verdade que ele realmente disse aquilo. Fingindo não se importar, ela diz que não liga para quem ele sai e o manda ser feliz com sua nova colega transferida. Ele tenta explicar que, só porque a garota é bonita, isso não significa que ele aceitaria sua confissão imediatamente. Surpresa, a menina exclama que é exatamente assim que funciona, deixando-o atônito. O garoto tenta argumentar, dizendo que namorar é algo que exige conhecer a pessoa primeiro, mas ela o interrompe, chamando sua visão de romance de ultrapassada. Frustrado, ele não consegue responder, reclamando que ela vive dizendo coisas provocantes, e agora isso. Suspirando, o garoto desiste e sugere que comecem a sessão de estudos. Enquanto ela organiza seus materiais, de repente tem uma epifania e se pergunta se é isso mesmo. Ela raciocina, um cara que deveria estar solteiro recebe uma confissão de uma garota transferida fofa e depois vem contar justamente para ela, o que só pode significar que ele está tentando se confessar para ela. Corando profundamente, a garota o imagina admitindo que a pessoa de quem ele realmente gosta é ela. Batendo no próprio peito, diz que sabia desde o início que tipo de cara ele era, deixando-o confuso com a mudança repentina de atitude. Nesse momento, a garota transferida aparece atrás dele e o chama pelo nome, perguntando se pode se juntar a eles, para grande desgosto da outra. Com um olhar irritado, ela avisa de que alguém já está ali e que está sendo ousada demais. A nova aluna pede desculpas timidamente, um pouco envergonhada, e de repente segura as mãos dela, reconhecendo-a como a modelo famosa. A garota fica empolgada, dizendo que é realmente ela mesma e que é super popular de onde vem. Elogia-a, dizendo que é ainda mais bonita pessoalmente, tão magra que nem precisa de filtros, aumentando instantaneamente sua confiança. Ela responde com um sorriso presunçoso, enquanto o garoto pensa consigo mesmo que ela é fácil demais de agradar, e que a nova aluna é surpreendentemente simpática. Impressionada, a transferida pergunta se a outra também é inteligente, e o garoto responde que é ela quem o ensina. Visivelmente sem saber o que fazer, ele tenta se desculpar, dizendo que podem conversar amanhã. Mas a garota pergunta se pode participar da sessão de estudos, deixando-o visivelmente chocado. A nova estudante explica que as aulas em sua antiga escola pareciam mais avançadas e pergunta se seria um incômodo. O garoto pensa que a situação não é boa e, como não pode revelar que é ele quem realmente ensina, decide fingir que será o aluno naquele dia. A outra protesta veementemente, dizendo que ela definitivamente não deveria participar, sem entender por que está tão instável emocionalmente naquele dia. Sua próxima insinuação é que a sessão de estudos poderia ser algo inapropriado, o que deixa o garoto completamente atordoado. Ele se inclina em direção a ela e sussurra, perguntando seriamente o que há de errado e o que vai acontecer se ela continuar com aquilo. Virando-se para ele, a garota o aconselha a ter certeza de que a outra sente o mesmo antes de tentar qualquer coisa. Nervoso, ele concorda que ela tem razão,
mas ela o repreende, dizendo que está sendo cruel e enganando alguém. A garota então exige, ansiosa, que eles esclareçam tudo ali mesmo, perguntando de quem ele realmente gosta. Ele responde que não há ninguém de quem ele realmente goste, já que acha errado namorar apenas por namorar. Ela grita, incrédula, perguntando por quê. Completamente confuso, o garoto pergunta o que deu nela de repente. Em choque, ela diz que ele só pode estar brincando com ela. A realidade a atinge e ela entra em pânico. Ao perceber que ele não gosta dela romanticamente, ela questiona as anotações de estudo que ele lhe deu, concluindo que ele estava apenas sendo gentil. A garota ainda não consegue acreditar que alguém faria tudo aquilo sem ter sentimentos românticos envolvidos. Ela se lembra de quando ele disse que conhecia sua fraqueza, e percebe que ele quis dizer isso literalmente. Com a alma aparentemente saindo de seu corpo, começa a rir de um jeito perturbadoramente descontrolado e pergunta se ela está bem. Sem se abalar com a cena, ele se aproxima e pede para ensinar a ela uma parte da lição. Em seguida, ele começa a explicar a equação para a garota, dizendo que fica mais fácil de entender quando a rearranjam. Desesperada, ela pede confirmação, enquanto ele, cheio de energia, já está fazendo outra pergunta sobre a lição. Com os olhos girando, ela mal consegue balbuciar que podem usar uma fórmula que, por sorte, aprendeu com ele mais cedo. O garoto se preocupa se ela conseguirá manter a farsa, já que parece genuinamente abalada, mas então nota algo em suas anotações. Ele percebe que o caderno dela contém problemas mais avançados já resolvidos, o que o faz suspeitar que ela sabe muito mais do que demonstra. A garota o encara com um sorriso sutil e enigmático. Suando nervosamente, ele entende a verdade, ela esteve fingindo não entender o tempo todo. A situação vira uma completa farsa quando a aluna transferida, de quem ela finge estar aprendendo, aponta um erro no caderno dele. Ela se inclina sobre a mesa para corrigir o que ele escreveu. O garoto desliza a mão por baixo da dela, fingindo procurar algo em suas anotações. Com o coração dos dois acelerado, ela encontra o olhar dele com um sorriso confiante, enquanto ele entra em pânico com a proximidade perigosa entre eles. Ela sussurra em seu ouvido, elogiando o comprimento dos dedos dele e dizendo que é algo realmente legal. Explode de ciúmes enquanto a expressão de se enche de pânico diante da cena. A garota transferida abruptamente diz que por hoje é só, pois tem trabalho, e sai rapidamente da sala. Exausto, o garoto desce as escadas, se perguntando o que há de errado com aquela garota, mas logo pensa que talvez não devesse tê-la deixado para trás. Aparece no topo da escada, pedindo que ele espere para irem juntos para casa, brincando e perguntando se o coração dele é feito de aço. Ele reflete que só hoje percebeu o quanto ela é mais complicada do que jamais imaginou. Praguejando baixinho, o garoto tenta se acalmar enquanto pergunta o que há de errado. Ele então pergunta se ela também percebeu durante a sessão de estudos, e a garota confirma que sim. Explica que está sobrecarregada pelas altas expectativas do pai e tenta desesperadamente corresponder àquela versão perfeita de si mesma. Pede então que ela mantenha isso em segredo e, com um sorriso gentil, a garota acena dizendo que entende. Ele protesta, surpreso, dizendo que estavam tendo um momento sincero, mas ela apenas se pergunta em voz alta se deveria provocá-lo um pouco. Com um sorriso brincalhão, a garota diz que essa é uma história completamente diferente. O garoto fica sem palavras quando ela se aproxima e sussurra em seu ouvido que vai fazê-lo se apaixonar por ela. A narração então apresenta a estudante transferida recém-chegada da turma 2B, que, em uma sala de aula vazia, declara com firmeza que não permitirá que a outra garota consiga o que quer.